bailarina, em vez de sonhar com grandes estrelismos e grandes palcos e lantejoulas, é aceitar simplesmente ser a estrela da Caatinga. É trabalhar dentro do Brasil, é trabalhar na praça pública, é aceitar trabalhar em terra batida, é dançar assim com alma em qualquer lugar onde a gente consiga penetração da dança. Trabalhar dentro das condições brasileiras e de uma realidade nossa, brasileira. As pessoas vinham perguntar qual era o milagre do estágio. Não pode realmente ficar imitando o Royal Ballet, a rádio, né? Vocês têm tanta coisa maravilhosa ao redor de vocês e nós, o estágio, não quer chegar aqui como colonizador. O que nós fazemos é a nossa verdade. Vocês têm de encontrar a verdade de vocês. Num Brasil que foi calado, silenciado, onde não havia jornalismo porque estava censurado, o Ballet Estágio se tornou o jornalismo do Brasil. Os assuntos passaram a ser os temas da dança. Por isso o Ballet Estágio arrastava essas multidões ao teatro, porque o estágio passou a ser a nossa voz, aonde a gente encontrava o que estava silenciado pela censura. Quanto mais isso se adensava, quanto mais o país mergulhava nas trevas, mais era importante ter uma esperança de resistência. E a dança do Ballet Estágio fez isso no Brasil. O estágio nasceu em outubro de 71. E no dia 23 de outubro... Já foi o estágio. Estreia o Ballet Estágio no Teatro São Pedro, em São Paulo. Isso foi na época do Cláudio Petralha aqui, Sérgio Viotti, esse pessoal que eu já conhecia de teatro, que eu estava fazendo teatro com o Cláudio em 64, eu fiz O Que Delícia de Guerra com ele. Quando a gente chegou no Teatro São Pedro para estrear em São Paulo, a gente já tinha feito 3 meses de espetáculo pelo Brasil, né? Coisa assim, viajávamos de Volkswagen, voltávamos de madrugada, a estrada vinha em cima da gente, né? A gente cansado e tudo. Não, foi complicado. Foi uma odisseia, mas... a estreia em si estava muita gente curiosa em saber que tipo de dança fazia esse grupo. E tinha briga na porta, foi uma coisa assim, né? Complicada. Foi complicado. Dava a volta a fila pelo teatro e realmente foi um sucesso. O estágio começou praticamente aqui na TV Cultura. E eu convidei a Marica para fazer uma série de espetáculos chamado Convite à Dança. E daí isso formou-se uma companhia. E quando eu saí, enfim, o estágio também ficou sem... Não era o estágio ainda, mas o grupo já existia. E era uma pena se desfazer. Daí, então, que surgiu o estágio. Ao se constituir um grupo de balé, com a preocupação permanente de criação, onde o espírito atento oriente a técnica, está se criando a obra de arte. Pois só assim ela estará integralmente dentro do propósito a que se impôs. Maurice Béjart. A partir de hoje, semanalmente neste horário, o Canal 12 vai apresentar para vocês uma série de programas sobre dança. Participam desses programas um grupo de artistas, todos eles radicados aqui em São Paulo, que tem uma característica comum. Todos eles gostam muito de dançar e não têm o menor preconceito com relação à dança. Foi assim importante, primeiro porque nós conseguimos juntar todas as pessoas da época, as pessoas que estavam dançando, coreógrafos, a gente conseguiu juntar todo mundo. E o mais importante foi a diversificação. Era a dança sendo influenciada por várias outras artes, né? Então isso realmente foi assim o embrião da filosofia do estágio. E por isso eles se transformam nos jornalistas do seu tempo sempre. Porque eles vão lá como jornalista
pegam o assunto e trazem para a dança. Pegam outro assunto e trazem para a dança. Assuntos que não tinham jamais entrado como temas de dança. Diadorim é um trabalho feito em 71 e até hoje é um dos trabalhos mais singelos, mais verdadeiros nossos. A coisa principal do Diadorim é a língua, o jeito de falar, ou seja, a escrita literária. E o que acontece com o Diadorim em termos de escrita coreográfica? É em Diadorim que o Décio fica mais senhor, fica mais claro para o Décio como é que ele mantém um corpo de balé, precisando fazer um tipo de coisa que não cabia no balé, e é isso que ele começa a fazer. Então eu tenho a impressão que esse embrião estético é quando é que um bailarino vai para o chão e faz umas coisas esquisitas no chão, mas com o braço alongado, com o pescoço do jeito do balé, mas vai fazer uns gestos que não são habituais do balé. Esse embrião é o que vai transformar o Décio no mais importante coreógrafo moderno do Brasil. É o mais importante. O Décio, ele realmente funda esse entendimento moderno de usar o balé e não mais para de desenvolver isso. Ou seja, é um corpo de balé, é uma dança que fala sobre temas, uma gramática que ele vai cada vez mais fazendo as suas regras e o embrião está lá. Eles literalmente transformam o jeito como a dança era pensada até então e praticada até então. Com uma curiosidade, ambos vêm do balé e continuam no balé. Eles não modificam o corpo que faz a dança. O que eles modificam são os assuntos que são trazidos para aquele corpo. O estágio tem uma coisa que eu admiro profundamente, porque todas as instituições, todas as empresas, no fundo, são o retrato das pessoas que carregam essas empresas. No caso aí, seria Máriga Guidali, Décio Otero e com o apoio intelectual do Adhemar Guerra. Eu fui, vamos dizer, o parteiro dessa história que levei a criança para frente, mas na realidade os três é que realmente deram corpo a essa criança que depois se tornou um gigante. O Adhemar, antes de mais nada, eu acho, grande valor dele como um grande diretor, logicamente. Mas a visão dele do Brasil era uma coisa muito clara, politicamente, socialmente, culturalmente. Para ele tudo era muito claro. Acho que essa é a função do artista. Você transformar essa sobrevivência, o caminho da sobrevivência, em algo belo, em algo também cheio de sonho. Eu não acredito em arte alienada, eu acho que não existe arte alienada, não existe atividade alienada. Alienação seria, vamos dizer, aquilo que você faz sem sentir, que você faz, enfim, fora de uma realidade. Alienação seria, vamos dizer, uma arte feita por pessoas que sofrem das faculdades mentais. Não acredito nisso. E o que se fazia aqui deveria servir de alguma forma para essa sociedade. Isso, para ele, era claro. Como eles ficaram muito tempo calados lá, no teatro, que não podiam falar, porque estava a ditadura, ele
achou o estágio um bom meio de passar as ideias dele. Já nos anos 60, com a ebulição política, que era a divisão já havia uma divisão na sociedade, quer dizer, o Estado autoritário, militar, civil e militar, exercendo uma pressão violenta sobre o mundo das ideias, sobre a universidade, sobre o teatro, sobre o fazer artístico. É nesse clima que um pouco se forma o estágio. A repressão foi muito forte, a censura começou a ser insuportável, né? E nós, felizmente, tínhamos o hábito de nos unirmos em assembleias, né? Assembleia dos grupos de dança, assembleias dos grupos de teatro. Nós começamos a trocar ideias e a nos mobilizarmos por causa desse sufoco que estava acontecendo com a repressão. Pior do que isso, a violência toda contra os estudantes. O estágio nessa época de repressão foi praticamente o único grupo artístico brasileiro que falava as coisas, entre aspas, né? Que dançava as coisas. E o Teatro Municipal vivia apinhado de gente, porque não tinha música popular, não tinha teatro, estava tudo censurado. Né? E o estágio falava. O estágio sempre teve como marca ser um grupo libertário, no sentido de prezar sua liberdade e de agir sobre a realidade política, social daquele momento, com toda a liberdade de criação possível. Não tinha nenhum tipo de amarra. Isso eu não posso fazer porque não. Ele fazia livremente. Eu nunca tive medo de nada, o Décio também não tinha, então vamos em frente, fizemos tudo. E fizemos aqui no Brasil inteiro. Ele sofria censura. Os censores sentavam-se ao lado de Márica ou de Décio e assistiam o espetáculo. Liberavam. Mas eles estavam trabalhando com questões importantes para a época e que, particularmente, eram até questões da contracultura, junto com uma contrariedade ou uma oposição às ideias predominantemente da ditadura, que corporalmente eram trabalhadas através de figuras, no caso a metáfora, a metonímia, corporais, que materializavam, encarnavam nas cenas questões que os censores não se apercebiam. O estágio sabia que era importante dançar, como era importante estar em cena. Naquele momento, estar em cena, você encenar um espetáculo, botar um espetáculo em pé, era um ato de resistência. É falar assim, estou vivo. Você está querendo me calar, você está querendo que eu morra, mas eu estou vivo. Você vai ter que me aguentar. E nessa época, claro, foi a época dos grandes espetáculos, o Balcão do Jorge Genet e etc. E o Roda Viva, do Chico Buarque, no qual o CCC invadiu uma vez, não é, uma noite, e tirou, Marília bateu, Marília Pera, Pereio, tudo. Foi uma comoção, porque todos nós estávamos sempre por ali. Ali, a 13 de maio, era um local de muito encontro entre atores e bailarinos, porque estavam ali o teatro da dança, o pessoal do teatro. E era uma coisa horrível, e a gente, nós estávamos sempre um pouco encurralados. A Dona Maria, para mim, foi uma gozação quase. Quase uma gozação. Nós estávamos dentro de uma época que não se podia falar e eu falei tudo, eu dancei tudo que não podia falar. Era os oprimidos, os opressores, a esperança, todas as palavras que não poderiam ser usadas, eu estava fazendo lá. Eu fiz assim, com coroa e tudo que tem direito, eu acabava com a coroa. E era uma época, eu achei muito gozado, porque não foi censurado isso. Pela falta de familiaridade, os censores tendiam a liberar, porque eles não sabiam que aquilo ali, aqueles corpos se mexendo daquele jeito, poderiam querer dizer alguma coisa, e não só serem corpos bonitos. Essa foi uma grande vantagem. Plínio Marcos estava proibido totalmente. O que o Balé Estágio faz? Não podia se representar Plínio Marcos.
A palavra do Plínio Marcos estava caçada e cortada. Vamos montar Plínio, a censura nem discutia, está proibido. O Balé Estágio começa a dançar Navalha na Carne, a peça mais representativa da dramaturgia do Plínio Marcos. E como é que a censura ia agir? Foi tão bonita a montagem disso, porque o Adhemar Guerra dirigiu, convidou a Ailton Escobar para fazer a música. A partitura musical. Ele ficou assim animadíssimo e chegou aqui com a música para que podia dançar Gisele com aquilo de tão clássico que era a música. E a gente nós não queríamos uma música, nós queríamos uma ambientação. Até ele entender isso, que depois ele fez um negócio fantasticamente maravilhoso. Ele fez desde panela até descarga de privada. Aí ele entendeu a jogada toda. E eu deveria ser uma prostituta e eu me transformei numa operária. Porque eu nunca poderia fazer uma prostituta, porque eu não tinha essa... Não era por aí o que eu queria ir. Eu achei que a operária poderia perfeitamente fazer esse papel. O Adhemar também achou. E quando o Plínio assistiu o espetáculo, lembra disso? Nossa, nós dois fazíamos um pas de deux, assim, violentérrimo. A gente conseguiu colocar aquele texto em balé. E aí nasceu a síntese da ideia do Plínio. Eu cheguei no Brasil com 10 anos. Nasci em 37, dentro da guerra já, né? A coisa estava complicada. Eu passei muito mal na Hungria, porque era antissemitismo lá, né? E era eu, minha irmã e meus 2 primos. Meu pai já tinha sido levado para a guerra. Então, é uma época complicada da minha vida, porque nós estávamos sendo meio que perseguidos, vamos dizer, né? Eu sou judia, minha família toda, lógico. E meu pai foi um dos primeiros que foi para a guerra, para a fronte. Minha mãe ainda tinha ficado conosco até um dia que chegaram soldados e levaram minha mãe e a minha tia. E o soldado que levou minha mãe teve um pouco de bom senso, que a minha mãe queria levar a gente junto. Aí ele falou, não faz isso não, porque senão vai complicar a vida de vocês. Melhor deixar as crianças em casa. Aí nós ficamos em casa. Eu me lembro um dos momentos complicados que todos nós... Eu morava no 2º andar e todos nós tínhamos que descer no térreo e fica de costas e os caras lá com metralhadora. Aí eu olhava para minha mãe para a gente se despedindo, sabendo que ia ser o último momento. Aí, por alguma razão, não aconteceu nada. Eles foram embora e nós ficamos, mandaram a gente descer no porão, aí ficamos lá no porão bastante tempo. Logo depois desses fatos, aí minha mãe foi levada. E minha tia também. E neste momento, a gente não sabia o que fazer. Mas na minha rua existia um orfanato. Então, nós 4 saímos de casa e fomos para esse orfanato e batemos na porta para nos atenderem lá. E nos atenderam, nós ficamos nesse orfanato. E foi, assim, uma salva-vida para a gente, né? Porque isso, a mamãe sendo levada, e é uma loucura que aconteceu. Eu só sei que a minha mãe voltou. Conseguiu fugir da situação toda e voltou para Budapeste. E neste orfanato, eu tinha ficado muito doente, falta de vitamina, eu não conseguia falar, estava tudo complicado. Mas tinha pessoas chegando
procurando os filhos. E a gente sempre dizia assim, você não conhece minha mãe? Aí, até que um dia alguém conhecia a minha mãe. Aí avisaram minha mãe que a gente estava nesse orfanato, aí a minha mãe e a minha tia vieram nos buscar, e a minha mãe estava no gueto, nos levaram para o gueto, aí minha mãe nos limpou, cheio de piolho, bom, enfim. E a mamãe estava num lugar que ela tomava conta de velhinhos. Aí veio aquele bombardeio e todo mundo no porão e minha mãe em cima comigo, com a minha irmã, limpando a gente, arrumando a gente. E aí tiveram que nos levar de lá para um outro local que só tinha crianças. Nesse local nós ficamos até fim da guerra praticamente. Acabou a guerra, né? Mamãe nos pegou e nós voltamos para casa e o meu prédio foi um dos únicos que estava de pé lá. Aí um dia eu estava dormindo, aí vem a minha irmã e fala assim, Maria, levanta aí, o que foi? Papai está chegando. Eu falei, mas cara, como papai está chegando? Não quis levantar. Não, mas levanta aí que ele está aí. Aí fui para a janela, meu pai chegando. Voltou. Foi o único homem que voltou da família. E aí foi um reencontro fantástico, minha mãe, meu pai, aí ficamos mais, acho que 1 ano na Hungria, até que um momento que a mamãe ficou com muito medo de continuar lá, como eu tinha uma tia aqui no Brasil, eles resolveram emigrar para cá. Assim foi a minha infância, quer dizer, eu não tive infância, quer dizer, tive infância, mas muito diferente. Die Verteidigung hat uns nicht nach Russland aufgezwungen, sondern nur 38 und 40 und 42 und zum Teil 45 Grad Kälte war es. Der Feind will bekommen unsere Kampfen, und stoßen zur Welt und zur Haut. Wir wollen alle Gefahr am Anfang, verhindert uns auf und auf. Wir stürmen von Siege entgegen, Deutsch und Europa kommt. Não conseguia falar nesse assunto. Mas depois o que o Décio fez num balé chamado Holocausto, me fez um bem danado. Porque aí eu tive que recuperar imagens, então quase que foi foi uma análise minha. Eu fazia aquilo, você sabe que eu tinha uma andada do fundo até o começo do palco, e eu via tanta coisa e voltava tanta coisa que eu conseguia dançar aquilo lá, e aí eu pus tudo para fora. Eu queria dançar, eu queria fazer algo de corpo, até que apareceu o Balé do Quarto Centenário, que foi bastante complicado, porque eu passei em último lugar. Em último lugar, assim, e eu passei, na verdade, porque eles precisavam de uma pessoa que fizesse acrobacia, e eu sabia fazer. Não foi por causa do meu balé, não. Tanto a Márica como eu tivemos, acho que a primeira vitória profissional da nossa vida, que foi assim difícil de ser conquistada, mas conquistamos, entramos para o Balé do Quarto Centenário.
tanto Marica como eu, nós estávamos naquela idade de lutar fervorosamente para entrar no mercado, para conseguir um trabalho, né? Mas eu passei como aspirante e saí como segunda solista. Aí fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e aí fiz uma carreira bonitinha lá, dancei muito, trabalhei com muita gente importante e fui colhendo assim muita experiência em cada lugar. Encontrei com o Décio lá. Olha, eu tive uma infância muito normal, não tão cinematográfica como de Marica, né? Eu fui uma criança que nasceu em uma cidadezinha da Zona da Mata, na cidade de Ubá. Fui com 2 anos de idade para Belo Horizonte. Era de uma família muito humilde, mas desde criança eu me recordo que eu já era um grande coreógrafo. Sabe por quê? Porque eu faltava para o colégio, né? já estava no primeiro grau, faltava de aula e ia para os montes lá de Belo Horizonte, que já não existe mais, é todo povoado, e gostava de sentir o meu físico, o meu corpo em contato com o vento, com a chuva, com a natureza. Chegava em casa, repetia a mesma coisa, aí todo mundo, mas menino, onde é que você aprendeu isso? Quem é que te ensinou? Eu falei, ninguém me ensinou. Né? Então já era uma coisa nata em mim. Foram 62 anos de dança. Entrei para o teatro, cheguei a ser primeiro bailarino no Teatro Municipal, recebi um convite da Europa para ir para a Suíça, para dançar lá com grandes estrelas, que eram do Grand Ballet Marquês de Cuevas, que tinha terminado. Você dançou 4 anos, né, na Alemanha. Ele dançou 4 anos em Frankfurt. Mas eu acho bacana de ver, entende, um brasileiro fazendo um trabalho tão sério na Europa. Por outro lado, eu vejo o outro lado das coisas também, entende? O problema de por que o brasileiro tem que fazer uma coreografia tão importante na Alemanha. Ele pode fazer no Brasil. A grande importância dessa coreografia no nosso repertório, que também é do repertório de Frankfurt, é exatamente esse, é darmos a oportunidade do brasileiro trabalhar na sua terra, fazendo coreografias importantíssimas. Vou contar um detalhe que ela não contou. Quando nós nos reencontramos em Curitiba, 10 anos depois, na sala tinha 35 mulheres. E eu, não sei porquê, o destino da pessoa, só olhava para ela. Quando eu vi o Décio na rua passando, eu falei, ai meu Deus, quem é este pau? Eu já estava casada com meu filho, ele também estava todo amarrado, foi um terror. Então eu passava assim pelas mulheres, chegava perto dela, ela estava com um colã, né, que tinha essa coisa feito à mão. Tricosado. E esse feito à mão tricosado tem uns buraquinhos. E ela fazia sem sutiã. Aí eu passava perto dela assim, tá querendo conquistar o professor? E aí começou. E eu aguento isso 45 anos, você acha?
Até hoje eu viajo de olho aberto e eu gosto de ver a paisagem. Eu quero participar, de alguma forma, dos lugares que eu passo. Pascoal Carlos Magno, super personalidade maravilhosa, que fez... tem todo um nome gravado aí na história do teatro. Visionário, né? É um visionário, né? Era um idealista, acho que era mais idealista do que nós. E ele já tinha uma experiência muito grande, logicamente, era outro momento dele. Ele resolveu fazer uma barca da cultura dentro da ditadura. É uma comédia, né? Pascoal Carlos Magno, que é uma espécie de Mário de Andrade brasileiro, né? Nós temos o Mário de Andrade, o Pascoal Carlos Magno é o que coloca todo mundo na barca e vai fazer uma viagem pelo Rio São Francisco. Eles começaram, a partir dessa viagem, a se perguntar a que serviria uma dança no Brasil. E mais do que isso, o que nós podemos fazer de nosso em contribuição, não levantar uma bandeira, mas em contribuição a um projeto cidadão. Isso é uma marca dessa companhia. Conseguiu uma barca lá no Rio São Francisco, Juarez Távora. Juarez Távora. A barca Juarez Távora. E colocou 150 artistas na barca. E a ideia era levar cultura para os que não tinham cultura. Nesta época, ainda era o início do estágio. Havia algumas coreografias do Décio, mas haviam coreografias de outros coreógrafos, Oscar Arraes, que tinham sido convidados e tal. E nós nos apresentamos naquele barco, subindo o Rio São Francisco. Uma coisa parava naqueles vilarejos, havia alguns que a gente podia descer e fazer ações dentro, na praça, com a população, a escola, etc. E havia outros que a gente não podia descer, porque tinha suspeita de cólera, ou tinha suspeita... Porque era muito... Tinha lugares que a gente podia se jogar no rio e tomar banho. Outros lugares não podia, porque tinha piranha. E nós vivemos o Balé Estágio, um grupo de teatro e um grupo de música, durante praticamente um mês naquele barco, subindo o Rio São Francisco. Mas a gente acabou ganhando uma das coisas mais preciosas que aconteceu no estágio, que foi... não, nós ganhamos na filosofia, lógico, né? Que foi a indagação, a gente dançando para aquele povo que estava precisando de comer, as crianças morrendo, e etc e tal. Então, surgiu as palavras, para quem dançar, o que dançar, como dançar. Isso mudou totalmente a nossa postura diante do público brasileiro, do povo brasileiro. Dentro da sociedade toda, né? Mas a gente parou numa cidadezinha e choveu. E não deu para realizar o espetáculo. Mas o povaréu não saiu de perto da barca. Ficaram a noite inteira lá. E a gente olhando que público era aquele. Naquela coisa bem abaixo da linha da pobreza. Durante essa noite, que foi assim, gente, o que é isso? Para quem quer, com que direito que a gente está dançando aqui? E aí que surgiu essa pergunta assim, o questionamento, como é que eu tenho direito de dançar numa terra onde criança morre de fome? E morre de sede, morre de tudo. E aí que nasceu o tal das 3 perguntas que nos perseguem. E nós também perseguimos as perguntas. Imagine o tamanho do nosso avião. E lá vamos nós, rumo ao Xingu. Dia 29 de agosto de 77. Viva o Brasil! A gente viveu uma realidade que muita gente não sabe, não conhece. Estamos chegando no Xingu. Olha o avião que veio dessa marca. Olha aí. E a gente viajou N vezes pelo país, em todos os territórios na época. Dançava na rua, dançava na barca, dançava para os índios. Essa é a tribo dos Calapalos
e ficam do lado do nosso acampamento, do lado do nosso barracão. Aqui são as índias fazendo tapioca. O Quarup ficou antológico, né? O Quarup ficou na história do balé. Porque essa, então, desnudou total de qualquer tipo de técnica, de qualquer tipo de estilo. E não era cópia de índio, não era nada disso. Era um ritual que acontecia tudo que a gente queria dizer através da dança sobre o genocídio dos índios. A gente queria dizer tanta coisa, a gente queria falar tanto. Quando chegou na hora da chegada do homem branco naquela sociedade maravilhosa que vivia tão bem. O que vai representar essa violência, né? Como que a gente vai representar essa loucura? Bater com as duas mãos no chão, porque é impotência total. Que adianta o índio pegar na flechinha dele. Então a gente bate com a mão no chão e aí estava dizendo tudo que a gente queria dizer. Essa força expressiva da dança, o estágio foi descobrindo. O estágio ajudou a gente a redescobrir o Brasil pela música brasileira e pelo gesto, pela dança brasileira, sem fazer folclore. Em nome do Pai que faz toda a carne, a preta e a branca, vermelhas no sangue. A Missa dos Quilombos, ela enfoca primordialmente a problemática do negro. E tem música de Milton Nascimento. Inclusive, o Milton, quando ele soube que a gente ia montar a Missa dos Quilombos, ele compôs duas músicas especialmente para essa montagem do estágio, que são as duas primeiras músicas. O estágio falava de homem, então falar de homem é o preconceito racial no Brasil. Toda a equipe do Milton, né, que escrevia os textos, ele fez a música lindíssima. Meu Senhor, eu não sou digna. A Nana Caymmi cantava a música do Nosso Padedê, e a música foi toda gravada numa igreja lá em Minas Gerais, num convento que se chama Convento do Caraça, dentro da igreja. Então, era um negócio impressionante.
Porém, se tu a desejas, queres me visitar. É que era cheio de ideias e cheio de mensagens e cheio de coreografia, era muito, muito criativa a coisa toda. Se você for ver, a gente é um processo. A gente estava dentro de um processo e faz parte do processo esse contemporâneo, né? O que acontece no mundo neste momento, né? Então, como esse momento de ditadura acabou, a gente continua olhando como que o homem estava vivendo, quais eram os problemas acontecendo. Então, a gente foi carafunchando um pouco do que a gente deve, para onde a gente deveria olhar, aonde deveria chamar atenção. E aí que foi esse outro olhar, que aí foi o ecológico, foi o social, aí foi assim, de uma forma absolutamente natural, não deu nenhum choque térmico no final da ditadura e a continuidade das coisas, que estão cheios de problemas e estavam cheios de problemas. Quer dizer, não que os problemas acabaram, porque não tem ditadura, mas tinha problema para ser resgatado em muito, né? E até hoje tem. E aí no estágio tem uma coisa muito importante que caracteriza a trajetória deles, que é juntar ética e estética. Por isso que o trabalho é político. Precisa gritar sua força. A vida inteira eles seguiram a mesma bandeira, que é um comprometimento com o que eles chamam de uma postura humanista, um comprometimento com um desejo de transformação para o melhor do mundo. E eu acho gozado que na época, como a luta era muito forte, a gente não conseguia viver esses momentos com tanta plenitude como quando você relembra e vê a importância daquilo tudo. O que o Balé Estágio nunca teve foi carteirinha de partido, de religião ou de corrente ideológica, filosófica, nada disso. Essa liberdade que o Estágio gozava é fundamental. Ele era muito engajado, mas ele não era partidário. O que é bom do humano? Ou seja, quais são os valores importantes? Então, o Estágio, a vida inteira, numa época em que havia uma rigidez muito grande entre o que era permitido e não era permitido, eles conseguiam fazer circular esses valores que convocavam todas as pessoas interessadas em um mundo melhor. Bom, nós estamos começando a comemoração dos 10 anos e estamos fazendo o espetáculo que fizemos em julho aqui. Você sabe que é motivo de alegria, isso assim, mas festa não digo mais, porque é trabalho, é muita força, é muita luta, é uma vitória, a gente conseguiu.
Bom, 15 anos são anos respeitáveis, né? Quer dizer, nós já fizemos muita coisa pelo Brasil, no exterior, e muitos obstáculos que foram vencidos e muitas alegrias. Quer dizer, foi um trabalho constante, persistente, durante 15 anos, onde a gente trabalhou com vários coreógrafos e trabalhamos também com uma infinidade de bailarinos brasileiros, dando naturalmente campo de trabalho para eles. Mané Gostoso é um namoro antigo, né, com o Nordeste. A gente vem viajando desde os anos 70 e Mané Gostoso é um momento onde a gente consegue retratar, assim, em suma, o povo nordestino que a gente ama tanto, né? Sábado de noite eu vou na casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou. Esse humor que a gente colocou aí foi também o resultado de um estudo bastante profundo e de muitos anos que a gente vem conversando e pesquisando o que é esse nordestino, e o humor faz parte disso, de uma forma muito gostosa até, né? De uma forma muito leve. O Mané Gostoso, ele surgiu agora, depois de não sei quantos anos de namoro firme com o Quinteto Violado, que é um conjunto assim de primeira grandeza musical brasileiro, e eles nasceram praticamente juntos com o estágio em 71, e o curioso é que a gente fazia toda uma turnê por Norte e Nordeste, eles estavam sempre juntos, ou na frente ou atrás do estágio. Então foi um amor assim à primeira vista, estava na hora de fazer um espetáculo com eles no palco, né? Boneca de bicho, é tu que me acaba, sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco, com pinta na testa, sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco, com pinta na testa. São 45 anos ininterruptos de trabalho árduo, criativo, diferenciado, que precisa ter um apoio do governo para continuar, e que se não tiver, não é assim, sabe-se lá o que vai acontecer, porque isso daqui não vai parar. É fácil você falar assim, tá, a Márica e o Décio não dançam mais. Continua, o Balé Estágio continua atual, e é uma história que tem que ser resgatada e tem que ser contada, os balés têm que ser remontados, têm que ser apresentados nas escolas, porque faz parte da história do Brasil. A companhia está a serviço de alguma coisa. Ele não está simplesmente vivendo 45 anos ao léu.
artisticamente maravilhoso. Ele é artisticamente maravilhoso, mas não é o fim. A companhia é um meio para a nossa conversa, para nós podermos comunicar com as pessoas, para podermos resgatar coisas, para podermos acender muita coisa, para mostrar para uma criança que nunca foi a um teatro que tipo de cultura que ele tem. E a arte, a gente acha realmente que a arte transforma, então é através da arte que a gente comunica todos os nossos valores. Então, é um tipo de trabalho que é absolutamente coerente nesses 45 anos. A Márika, ela tem uma dinâmica extraordinária, mas ela trouxe isso lá da Hungria, quer dizer, ela é famosa pela sua batuta, pela sua firmeza, por tudo que ela faz com muito afinco. Essa determinação dela com a minha paciência, né, deu muito certo. A Márika, com toda a experiência dela de direção teatral, e o Décio na coreografia, mais dos movimentos. É uma parceria que é difícil dizer onde começa um e termina o outro. Não é uma parceria muito sólida. Não estava na cabeça de nenhum dos dois, eu tenho certeza disso. Falar assim, vamos mudar e vamos revolucionar a arte brasileira. Não, vamos dançar. Nasce da necessidade, é da necessidade que você cria o seu fazer artístico. E os dois fizeram isso. Esse encontro dessas duas pessoas, que os críticos, as pessoas chamavam do milagre brasileiro, né? Do padedê perfeito no palco e na vida, eu acho que isso foi que nos trouxe a viver dentro desse contexto cultural brasileiro 45 anos, porque senão seria impossível. Eles fazem dança, eles são artistas, eles constantemente colocam seus pensamentos em dança, seus espetáculos, através de gerações e gerações de bailarinos, mas eles têm uma ação ampliada, eles têm um projeto cidadão para uma comunidade, para uma cidade, para um estado e para um país. Balé Estágio é sinônimo de dança no Brasil. E quem dança, resiste. Você sabe que está num momento muito complicado, né? Então, está difícil de trabalhar, financeiramente é absurdo, você não tem apoio. Hoje em dia, nós estamos sem apoio nenhum, já vai para... Aí sim, uns 9 anos, sem nenhum... Pontuais temos. É lastimável que o Brasil não trate os seus ícones da forma que eles deveriam ser tratados, né? Então, o estágio vive uma dificuldade do dia a dia, numa luta para poder sobreviver até hoje. No Brasil, houve uma segmentação a partir, mais recentemente, de 86 para cá, quando nós passamos a viver das leis de incentivo à cultura. E, na dança, as leis de incentivo à cultura aqui em São Paulo se voltaram mais diretamente, foram se voltando mais diretamente para a dança contemporânea, na qual o estágio, as grandes companhias que vêm dos anos 80 não cabem direito. Aqui você tem que chegar
a mendicância cultural continua. O pessoal, para quem você vai mendigar, é gente nova que não te conhece. Quando você diz assim, por que você não me convidou para fazer um projeto na rua? Ah, não sabia se eu dançava na rua. E assim... Estágio foi um divisor de água, sem nenhuma dúvida. Em 71 não tinha nada e a gente implantou essa história aqui, convenceu as pessoas que é possível fazer dança no Brasil e está aqui o Brasil fazendo dança, que mais que eu quero? A proposta foi essa, a proposta foi todos acreditem que é importante ficar no Brasil fazendo dança. Então todos fazendo bem, mal, melhor, pior, experiências, dinheiros mal divididos, é uma atrapalhada danada, mas é um processo. E a dança no Brasil, no momento, é esse pandemônio de loucuras. Mas eu acho que é um processo. Então está valendo. Vamos ver, o futuro dirá o que aconteceu. Ainda não dá para dizer, é muito pouco, é muito novo. Venho danado com meus galos quentes, quase cortado no meu colarinho. Venho empurrando quase toda a gente pra ver meu benzinho. Pra ver meu benzinho, pra ver meu benzinho. Nego, tu veio quase num arranco, cheio de dedo dentro dessas luvas. Tem um ditado dos nego de frango, é sinal de chuva, é sinal de chuva, é sinal de chuva. Da cor do azebiche, da jabuticaba, boneca de bicho, é tu que me acaba. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco, com pinta na testa. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco.
desce nas minhas águas. Que culpa eu tenho de ser boa mulata? Nego, se tu aborrecer as minhas mágoas, eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Não me passeia, ó mulher canalha. Se tu me engana, vai haver banzé. Eu te sapeco, dou rabo de arraia. E te piso o pé. E te piso o pé. E te piso o pé. Sacando a ceviche da jabuticaba, boneca de piche. Sou eu que te acaba. Tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco, com pinta na testa. Tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco, com pinta na testa. Pessoas que estiverem contaminadas por essa clareza de que é preciso continuar fazendo, apesar do mundo te dizer não, quem tiver contaminado por essa clareza é sucessor deles. Hadi